Graça e paz, irmãos e irmãs. Convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias. Na segunda carta de Pedro, no seu terceiro capítulo. Segunda carta de Pedro, no seu terceiro capítulo. Quem tem a Bíblia com cantar, na página 1240. Fica depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Ajudei bastante, né? Mesmo sentados, mas com reverência, vamos ouvir a palavra de Deus que já nos fala aos corações de maneira poderosa. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos purificar, de nos limpar, de nos edificar, ou seja, construir a nossa vida. Por isso precisamos estar atentos à sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos reuniu neste dia, nesta linda manhã de domingo, para juntos aqui sermos edificados pela Tua Palavra. Que ela venha, Senhor Deus, encontre guarida em nossos corações e mentes, para que possamos de fato sermos edificados, mas conforme a Tua vontade, que é santa, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, nos alimente. Pedimos isso, meu Pai, no nome santo de Jesus, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. O que fazer enquanto o Senhor não vem? Essa seria assim a proposta desse texto que nós lemos, né? O que fazer enquanto o Senhor não vem?
o texto já nos manda, nos fala o que fazer, como viver. Mas eu queria conversar um pouquinho com os irmãos e as irmãs sobre esse texto, é claro, mas pensando o que nós temos visto à nossa volta, o que nós temos sentido em nosso cotidiano, aquilo que nós vimos, ouvimos, vemos cotidianamente. E nós estamos às quartas-feiras estudando o livro do Apocalipse, e a cada dia, a cada estudo, a cada penetração nesse livro santo, nós entendemos que parece que é muito mais atual do que imaginamos. Parece que é muito mais hoje aquilo que foi revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos. Parece que o assunto que ele trata é muito presente. O livro do Apocalipse se encerra, ele vai fechando tudo, aquilo que se iniciou lá no Gênesis 1. E nós percebemos que ao longo das Escrituras Sagradas, que registram-se o quê? A experiência de Deus com o seu povo e vice-versa. De um Deus que está caminhando com o seu povo, que está ensinando o seu povo, e que vai dilapidando a vida de seu povo. Um povo que está sendo preparado para um projeto, para um desfecho maravilhoso, e que nós vamos escrutinando isso na vida dos homens e mulheres ao longo dos tempos, desde a antiguidade, desde a formação de tudo, pela sua vontade, pela sua palavra, pelo seu poder. Então nós percebemos que no Apocalipse estamos tratando já do final, do desfecho de toda a experiência humana com o Senhor Deus, de toda a experiência desse Deus com o seu povo, podemos dizer com seus povos, ao longo de todos esses séculos de história. Tudo aquilo que houve, vamos pensando que o Senhor está tratando com a humanidade nas suas aventuras e desventuras. Podemos olhar para o Apocalipse dessa maneira. E lá no Apocalipse, de maneira especial, vemos lá o juízo de Deus. Ele está falando através de Jesus que nós temos que ter uma plantação, que nós plantamos e vamos colher. Colheremos. Não tem como livrar-nos disso. Temos que pensar um pouquinho sobre esse texto, que Pedro ele não passa longe disso, pelo contrário. Ele nos alerta. Já nos alerta que o tempo ele está a nosso favor, mais ou menos eu diria. Porque aqui ele fala assim que como 1000 anos é um dia na presença do Senhor, e o contrário também é verdadeiro. Um dia com 1000 anos. Ou seja, o Senhor Deus é eterno. Só que eu e você não somos. O tempo passa, voa. Nós já conversamos sobre isso aqui. Ontem mesmo você estava brincando. Você deve ter algumas imagens de sua infância aí. E hoje você já é bem maduro. O tempo voa. E nós achamos que temos muito tempo pela frente. E quando nos acordarmos, a vida está indo embora e nós não nos apercebemos. E eu pergunto que a palavra de Deus hoje nos mostra aqui é como é que nós devemos fazer enquanto esse dia não chega, né? Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui ele nos dá a dica como nós devemos viver ao longo de nossa existência, que não é tão longa, é em santa piedade. Onde estivemos no culto da coordenadoria dos adolescentes, culto do presbitério, e eu estava assim, ouvindo a mensagem do licenciado Wellington. Foi excelente, maravilhosa mensagem aos adolescentes. E eu, como adolescente, aprendi bastante. E fui edificado naquela noite, ontem. E ele tratou um texto de Timóteo falando sobre a juventude, que nós não devemos desprezar a nossa juventude. Ele contou uma experiência pessoal dele. Devemos desprezar a nossa juventude, seja física ou emocional. E ele tratou com os adolescentes
de como que temos que viver. E que os adolescentes têm que ser instrumentos de Deus, como qualquer um de nós, de proclamar essa mensagem de salvação. Que o que nós vemos aqui nos textos sagrados, desde os Gênesis até o Apocalipse, é Deus se comunicando conosco, com homens e mulheres, ao longo da história. Por quê? O Senhor não quer que ninguém se perca. E é uma pergunta que não é feita geralmente e eu quero fazer hoje. Por que os adolescentes, por que os jovens, por que nós precisamos pregar esse evangelho? A palavra de Deus fala, você tem que viver assim, tem que orar bastante, tem que ler a palavra de Deus bastante, e você tem que falar, comunicar Jesus para as pessoas, mas por que ninguém faz essa pergunta? E eu quero fazer essa pergunta para que fique gravada no seu coração. Por que o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso tem que falar de Jesus para as pessoas, para os amigos, para a família? Por quê? Porque se não entrar essa palavra no coração, não vai haver salvação. E se não houver salvação, há perdição. Às vezes nós ficamos só na mensagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não pensamos no perecer. Aí lembramos que a palavra de Deus prossegue no versículo 17 e 18 de João ainda 3. Que aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então nós precisamos avisar aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos que se nós não cremos nessa palavra, a palavra de Deus, salvação para a nossa vida, nós pereceremos, seremos perdidos, iremos para o inferno. Por que pregar o evangelho? Para as pessoas não se perderem, não irem para o inferno. Então nós ficamos às vezes no discursinho macio demais. Porque Deus é amor, é verdade, Ele é amor de tal maneira. Eu tenho que pregar o amor de Deus, que nós devemos orar, sim, é verdade. Nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus, sim, é verdade. Na graça e no conhecimento devemos conhecer a Deus, viver piedosamente, sim, é verdade. Mas por quê? Porque se nós fizermos isso, estaremos perdidos. Os nossos amigos, familiares, todos perdidos. A palavra de Deus, irmãos, do primeiro Gênesis, do versículo 1 até o último versículo 22 de Apocalipse, ela fala de salvação, fala de um caminhar tranquilo, de prosperidade, passos verdejantes, de alegria no coração, viver com alegria e prosperidade física e emocionalmente, em todos os aspectos. É que nós resolvemos pecar, desafiar a Deus e desobedecer. Mas Ele continua falando conosco. E nós precisamos entender então o significado da palavra de Deus. Entender o significado da palavra de Deus. Por que Deus está falando com a gente? Por que Ele nos faz sentar para ouvi-lo? Se essa palavra de fato não tem o porquê Deus está falando conosco? Por amor. Salvação. Porque se não tem amor, não tem salvação, tem perdição. Ah, pastor, é difícil falar para as pessoas que não creem em Jesus, elas vão para o inferno. É difícil sim. Então nós ficamos só no amor, no amor, no amor, no amor, que Deus é bom, Deus é amor, e esquecemos que Deus também é justiça. Que Ele vai tratar tudo. Vai derramar as suas taças. Os flagelos sobre a humanidade já está acontecendo. Nós precisamos avisar esse povo, Ele não quer que ninguém se perca. O significado da palavra de Deus é para dar cabo a tudo o que Ele tem falado através dos santos profetas, o que Ele tem anunciado pelo Senhor, pelos seus mandamentos, seus ensinamentos, através dos apóstolos. Versículo 7, ainda nesse capítulo 3, versículo anterior que nós começamos a ler. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Mesmo texto, um versículo antes. Como viver então os nossos dias? Se a palavra está me avisando, olha, Deus te ama, tem um projeto para você de salvação, para você, para sua família, por todos aqueles que você ama,
Mas também toma cuidado, como é que você tem que viver a partir daí então? Já li esse versículo, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Tudo o que nós temos conhecido hoje. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então devemos pensar nisso, viver nossos dias em santo procedimento. Então a palavra de Deus se resume nisso, para que nós possamos ser levados a vivermos de maneira santa, de maneira piedosa. Como é que é viver de maneira piedosa? Ter misericórdia dos outros, ajudar os outros no máximo, fazer o bem para todos, ser piedoso. Quem não é piedoso é ímpio. Aquele que não faz a piedade é ímpio. A gente acha que o ímpio é só o pecador, aquele que é pecador consumado, o bandido. O ímpio é aquele que não faz a piedade. Nós precisamos ser piedosos, viver em santos procedimentos, até o Senhor dar cabo. Quando Ele vai vir, Ele falou aqui para a gente, já vai virar como ladrão. O dia dele, ninguém sabe. Pedro trata isso nas suas 2 cartas. Depois consegue, o João entra, pega o seu viés aqui e continua também, falando dos mensageiros de hoje, dos falsos profetas, daqueles que pregam a palavra que, apesar de estar na palavra, ser bíblica não é de Deus. Como assim? Extrai do texto sagrado algo que ele não fala, ou não se fala tudo. Não fala, prega o amor de Deus, não pregar o amor de Deus. Ó, Jesus te ama, tem salvação para você, tem uma vida próspera, maravilhosa, é verdade. Nós ficamos presos nisso. E as pessoas falam assim, não quero esse amor, se Deus amoroso tem mais, não quero. Mas é assim, querido, eu preciso te avisar também, você não conseguir. Por quê? Porque se você não crê nessa palavra, olha, você não tem salvação. Aí ficamos ainda numa beiradinha, ainda com receio, porque não tem salvação, não tem salvação, não tem salvação. Você está perdido, está condenado a viver eternamente no inferno. Porque se eu crer no amor de Deus, eu tenho que crer também no juízo. Nós precisamos parar de sermos crianças no professar a nossa fé, parar de ser crianças no medo de desencantar as pessoas, de afastar as pessoas. Não, precisamos avisar essas pessoas, como o profeta está falando, como o Espírito Santo de Deus está nos falando, que eu preciso ficar atento, que ele virá como ladrão, o dia do juízo virá como ladrão. Isso é por amor. Os embates virão em muitos, e até dentro da própria igreja enfrentaremos debates e embates rigorosos. Eu vejo que a palavra de Deus ela tem vindo para a igreja de Jesus, pregando para os religiosos do seu tempo. Jesus não se preocupou com o palácio, não ficou pregando nos palácios, não. Tem gente preocupada com o palácio, que está no palácio. Ele veio para os pobres, para os humildes de coração, para a grande massa, para a grande multidão. E nós queremos os palácios. Jesus não está nos palácios. Quando ele entrou no grande templo, foi pontual na sua história. Foi para ser circuncidado, para cumprir o mandamento, o 8º dia. Foi para na sua pré-adolescência, adolescência, para ensinar os anciãos que nada sabia. E foi também na sua fase adulta para chicotear os mercadores do templo do Senhor, que estavam fazendo a casa de oração um mercado. Jesus nem se comunava com o poder político. Então não temos que trazer político nenhum para falar nesse púlpito, que aqui não é o lugar deles. O lugar deles é lá fora, fazendo boas ações para abençoar o povo pelo qual ele foi escolhido. Aqui a palavra de Deus para encher os corações e colocar as pessoas no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje Jesus fala assim, olha, a
raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. O mundo político deixa para os políticos. Aqui é a casa de Deus, ora as casas de oração de todos os povos, e temos que pregar o Evangelho Santo, de salvação sim, mas avisar a todos que haverá perdição e destruição e inferno para quem não crer. Isso é amor. Eu tenho que avisar as pessoas que têm destruição. Pastor, o senhor está falando muito difícil hoje, o senhor está muito duro, pastor. Abra a Bíblia aí, meu querido, a palavra de Jesus, João 3, que é o texto mais conhecido no planeta. Vou pregar ele inteiro. João 3, 6, se conhece de cor, 11:17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, é verdade? Quem nele crê não é julgado. Você não vai ser julgado se você crê em Jesus. Olha que maravilha! Olha que privilégio maravilhoso! Porquanto quando não crê em nome do Senhor Jesus, Filho de Deus, quem não crê já está julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no Filho do unigênito do Deus vivo, no Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas pelas suas obras. Tem gente que não quer ouvir a palavra, tem gente que não quer ouvir o Evangelho, porque o Evangelho vai mostrar as trevas, vai fugir da sua presença. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Esse é o Evangelho da salvação, que temos que avisar e pregar inteiro, não só metade. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que as pessoas vivam segundo a sua vontade, não as nossas vontades. Nós estamos cansados de ver a humanidade vivendo as suas próprias vontades. Olha o que nós temos visto: as injustiças, os crimes, os ataques à natureza. Isso é viver sobre as nossas vontades. Até quando? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Dos homens não. É interesseiro. A vontade humana é de adorar Mamon, o Deus das riquezas. E o reino dos céus não é comida nem bebida, é se alegrar na presença do Senhor Deus. O resto tem. Queridos, o Senhor não tem preocupação com esses que estão deturpando a ordem. Versículo 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis, para onde Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Estou dizendo que a palavra de Deus ela é muito rigorosa, que ela precisa ser reinterpretada. Não tem não. Ai daquele que mudar um pintozinho, mudar uma vírgula, será amaldiçoado. Amaldiçoado, diz o Senhor. Apocalipse. Então, deturpando a palavra de Deus, o seu significado, a sua verdade. O Senhor não tem preocupação com isso, viu? O Senhor não tem preocupação com esses deturpadores da sua ordem. O Senhor não se preocupa com os deturpadores do seu plano. Ele só fala assim: acautelai-vos deles, que praticam tais coisas. Tome cuidado. É por isso que o povo de Deus tem que continuar tendo comunhão com Deus, que Deus vai alimentando, vai libertando, vai trazendo conhecimento à luz. E vamos percebendo e fazendo divisão. Não temos capacidade para separar o joio do trigo, mas temos capacidade para ter paciência e esperar que o Senhor fará essa separação. O Senhor fará essa separação, não se preocupe. E ele fala assim: olha, vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão,
Acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais na vossa própria firmeza. Fica firme. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. Nenhum homem merece honra e glória. Só o Senhor. Só o Senhor. Foi isso que fez com que Lúcifer fosse expulso do paraíso, do céu. O orgulho, queria honra, queria glória. É uma tentação do ser humano, querer glória, fama. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa do Senhor, que a seu tempo, se Ele quiser, você vai ser exaltado. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então, quando nós formos falar de Jesus, do seu amor, essa coisa contagiante que tem arrastado multidões a uma nova vida de alegria, de paz, de viver em plena crise o céu aqui na terra. Precisamos continuar falando dessa mensagem? Sim. Aquele que começou lá em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas, receberão o meu Espírito Santo. Por isso que essa mensagem chegou até nós. Mas devemos pegá-la integralmente, falando que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Isso é amor de Deus. Porque naquele dia ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas aquele que crê no Senhor já está preparado. Porque Ele é a nossa ressurreição. Quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Maravilha! Nós somos povo eterno. Porque Ele nos amou. Ele nos deu essa possibilidade. Ele nos colocou para vivermos eternamente. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E nós estamos nesse contexto maravilhoso do Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos isso hoje. Hoje, um dia é como 1000 anos, 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque nós cremos nesse Evangelho maravilhoso. Ai, como eu fico angustiado com aqueles que não creem nesse Evangelho maravilhoso. E nós continuamos pregando esse Evangelho, mas vivendo no procedimento de toda santa piedade, até que Ele volte. Amém. Grupo de louvor, enquanto os irmãos podem trazer à casa do Senhor as suas ofertas. Aos visitantes, um alerta: isso aqui é para a nossa igreja, para os membros da igreja, tá? Não se constrange.